Imagine acordar em uma manhã comum e descobrir que o solo sob seus pés pode se transformar em um oceano de caos a qualquer momento. Essa não é uma hipótese distante ou um enredo de ficção científica, mas sim uma possibilidade real que ameaça silenciosamente o coração dos Estados Unidos. A zona sísmica de New Madrid, localizada a pouco mais de 260 quilômetros ao sul de St. Louis, é um lembrete inquietante de que a terra firme que consideramos estável pode esconder forças capazes de devastar cidades inteiras em segundos. O que torna essa ameaça ainda mais assustadora é o fato de que New Madrid não está localizada nas bordas de placas tectônicas, onde geralmente ocorrem os terremotos mais intensos do planeta. Ainda assim, essa região já foi palco de alguns dos eventos sísmicos mais enigmáticos da história moderna, que deixaram marcas profundas no solo e na memória de quem sobreviveu. O passado revela que os abalos podem se repetir, e a ciência reforça a ideia de que não se trata de se acontecerá novamente, mas de quando. A cada novo estudo, as estatísticas se tornam mais perturbadoras. Geólogos calculam entre 25% e 40% as chances de um terremoto de magnitude 6 ou superior ocorrer nos próximos 50 anos. Há ainda uma probabilidade de 7 a 10% de que o evento ultrapasse a magnitude 7,5, algo que poderia rivalizar com os maiores terremotos da história recente. Em uma região pouco preparada para esse tipo de catástrofe, as consequências seriam potencialmente desastrosas. Os registros históricos dos anos de 1811 e 1812 oferecem um vislumbre aterrador do que a região já suportou. Relatos de árvores partidas ao meio, fendas engolindo vilarejos inteiros e o próprio rio Mississippi correndo em direção oposta revelam a magnitude do fenômeno. Esses episódios servem como um aviso claro: a ameaça está adormecida, mas não desapareceu. Enquanto a população local segue sua vida cotidiana sem grandes preocupações, cientistas e especialistas alertam que um novo abalo poderia não apenas destruir cidades, mas também impactar drasticamente a economia, a infraestrutura e a segurança de milhões de pessoas em todo o país. O coração da América repousa sobre um solo instável, que pode se transformar em palco de uma das maiores tragédias naturais do século. Este vídeo vai explorar os mistérios e perigos da zona sísmica de New Madrid, revisitando seus terremotos históricos, os relatos de terror vividos pelos sobreviventes e as descobertas mais recentes da ciência. Ao final, a pergunta inevitável será: estamos preparados para enfrentar um desastre que pode mudar para sempre a forma como compreendemos a estabilidade da Terra? A zona sísmica de New Madrid é um dos lugares mais enigmáticos e temidos pelos geólogos modernos. Localizada no coração dos Estados Unidos, aproximadamente a 260 quilômetros ao sul de St. Louis, essa região desafia a lógica tradicional dos terremotos, pois não está situada nas bordas das placas tectônicas. Mesmo assim, ela concentra uma das maiores ameaças sísmicas do planeta, com potencial de gerar abalos tão devastadores quanto os observados na costa oeste americana. A diferença é que, no meio oeste, a infraestrutura e a população estão muito menos preparadas. Estudos recentes apontam que existe entre 25% e 40% de probabilidade de que um terremoto de magnitude 6 ou maior aconteça nos próximos 50 anos. Além disso, há de 7 a 10% de chance de que um evento ainda mais intenso, com magnitude superior a 7,5, ocorra nesse período. Esses números não são meras estatísticas, representam a possibilidade real de que milhões de pessoas sejam afetadas por um desastre de proporções históricas. O mais alarmante é que esse risco cresce em silêncio, sem chamar a atenção da maior parte da população.
Uma das razões para tanto temor é a composição geológica da região. Diferente da Califórnia, onde o solo rochoso absorve parte do impacto dos terremotos, o terreno ao longo do rio Mississippi é formado por camadas de areia e lama úmida, que amplificam o efeito das ondas sísmicas. Isso significa que mesmo terremotos de magnitude moderada podem causar danos gigantescos. Estradas, prédios e sistemas subterrâneos seriam severamente comprometidos. Essa vulnerabilidade torna New Madrid um ponto cego para catástrofes naturais. Outro ponto crítico é a falta de preparo da região. Ao contrário da costa oeste, onde legislações rígidas obrigam a construção de prédios resistentes a tremores, o meio-oeste americano não possui a mesma cultura de prevenção. Grande parte das construções não foi projetada para resistir a terremotos, e isso amplia ainda mais os possíveis danos. As consequências de um evento sísmico de grande porte em New Madrid poderiam, portanto, ser piores do que os efeitos de abalos semelhantes em áreas mais preparadas. A história já provou que essa ameaça é real. Os grandes terremotos de 1811 e 1812 foram sentidos em diversas partes do país, abalando até cidades distantes como Nova York e Washington. Mesmo com tecnologia limitada, os registros daquela época demonstram que os efeitos foram devastadores e que a região nunca mais voltou a ser a mesma. Esses eventos funcionam como lembretes sombrios de que a natureza pode surpreender até as áreas aparentemente mais seguras. No presente, o risco persiste e ganha novas camadas de preocupação. O crescimento populacional, a expansão urbana e a dependência de sistemas de infraestrutura frágeis tornam a ameaça ainda mais urgente. Se um novo terremoto ocorrer em New Madrid, não será apenas um problema regional, mas uma crise de alcance nacional, capaz de afetar transportes, energia, comunicações e até o mercado global. Essa é a face oculta da zona sísmica de New Madrid, uma bomba relógio geológica aguardando o momento de despertar. Entre dezembro de 1811 e fevereiro de 1812, a região de New Madrid viveu um dos capítulos mais intensos da história natural dos Estados Unidos. Durante esse período, ocorreram 3 grandes abalos principais, todos com magnitudes estimadas acima de 7, acompanhados por milhares de tremores secundários. Esses eventos se tornaram os terremotos mais fortes já registrados no interior do território norte-americano. Um fenômeno raro e intrigante, já que estavam longe das bordas das placas tectônicas. Relatos da época descrevem o impacto em comunidades locais e em cidades distantes. As vibrações foram sentidas até em Nova York e Washington, onde os habitantes ficaram atônitos com a força da natureza vinda do meio-oeste. Ao longo do rio Mississippi, as margens cederam em diversos pontos e vilas inteiras foram devastadas. O próprio curso do rio foi alterado em alguns trechos, revelando a magnitude quase inimaginável desses tremores. Os abalos não apenas destruíram a paisagem, mas também mudaram para sempre a percepção sobre os riscos sísmicos na região. Esses terremotos desafiaram as teorias geológicas da época. A ciência ainda não compreendia bem os mecanismos de movimentação da crosta terrestre, e a ocorrência de terremotos tão intensos, fora das bordas tectônicas, parecia um mistério insolúvel. Foi somente no século XX que estudos mais aprofundados revelaram a existência de falhas geológicas antigas e profundas, responsáveis pela energia acumulada. Essa redescoberta deu origem ao conceito de zonas sísmicas intraplaca, das quais New Madrid se tornou o exemplo mais conhecido. O impacto humano foi igualmente dramático. Muitos habitantes abandonaram suas casas após perderem tudo em questão de segundos. A precariedade da época aumentou as dificuldades de reconstrução,
e a tragédia colocou à prova a capacidade de resposta do governo. Foi nesse contexto que o Congresso dos Estados Unidos autorizou pela primeira vez a concessão de ajuda federal para uma catástrofe natural. Ainda que os recursos tenham sido limitados, esse marco histórico abriu caminho para políticas futuras de assistência em situações de emergência. Com o passar das décadas, no entanto, os terremotos de 1811 e 1812 foram gradualmente esquecidos pela memória coletiva. Somente com a evolução da geologia no século passado é que sua importância voltou à tona, servindo como alerta para os riscos atuais. Hoje, eles representam não apenas um episódio de destruição, mas também uma lição sobre como a história pode se repetir caso as autoridades e a sociedade não estejam preparadas. A lembrança desses abalos permanece como um aviso sombrio de que a região continua vulnerável. Esses terremotos históricos também deixaram marcas físicas e culturais. Estruturas naturais, como crateras e fissuras, ainda podem ser observadas, funcionando como cicatrizes permanentes da força sísmica. Além disso, os relatos transmitidos oralmente e registrados em jornais da época se tornaram parte do folclore regional, misturando medo, mistério e reverência pela natureza. Essa herança cultural mantém vivo o alerta de que New Madrid não deve ser subestimada. Os testemunhos daqueles que viveram os terremotos de 1811 e 1812 são descrições carregadas de medo e incredulidade. Um dos relatos mais impactantes vem de marinheiros que navegavam pelo rio Mississippi quando as águas começaram a se comportar de forma completamente anômala. Eles viram ondas repentinas surgirem contra a corrente e, por alguns instantes, o rio chegou a fluir para trás, algo que parecia desafiar as leis da natureza. Essas mudanças repentinas transformaram embarcações em armadilhas mortais, com barcos sendo engolidos por redemoinhos ou lançados contra bancos de areia recém-formados. Outro testemunho marcante foi o da professora Eliza Bryan, que permaneceu em New Madrid mesmo após os primeiros tremores. Ela descreveu a sensação de estar sobre um solo que não parava de se mover, acompanhada por sons estrondosos vindos do subsolo. O chão se abria em fendas, engolindo árvores inteiras em segundos. Essas imagens de destruição foram registradas como se o mundo estivesse se partindo em pedaços. Para muitos, a experiência foi tão surreal que era impossível não interpretá-la como um sinal divino ou uma punição sobrenatural. A força psicológica desses eventos foi tão intensa quanto a destruição física. Muitas famílias fugiram em massa, deixando suas casas e plantações para trás, sem a mínima ideia de para onde ir. O medo de novos tremores era constante, e o som de qualquer estrondo fazia as pessoas acreditarem que outro desastre estava prestes a acontecer. As noites eram passadas ao relento, em campos abertos, já que ninguém ousava dormir sob telhados que poderiam desabar a qualquer momento. Esse clima de terror coletivo se espalhou rapidamente por comunidades inteiras. Essas narrativas, transmitidas ao longo de gerações, revelam muito mais do que a força da natureza. Elas mostram como sociedades lidam com o imprevisível. Ao observar a fragilidade das estruturas humanas diante de forças geológicas incontroláveis, percebe-se que os relatos de New Madrid são também um testemunho da resiliência. Mesmo no caos, as pessoas buscaram sobreviver, registrar o que viam e encontrar explicações para o que parecia inexplicável. É por meio dessas vozes do passado que podemos compreender o verdadeiro alcance da catástrofe. A riqueza desses relatos, preservados em cartas, jornais e memórias pessoais, serve como um arquivo vivo dos efeitos devastadores que terremotos dessa magnitude podem causar em regiões despreparadas. Eles nos lembram de que não se trata apenas de estatísticas ou mapas de risco,
mas de experiências humanas profundas e marcantes. O medo, a fé, a perda e a sobrevivência estão entrelaçados na memória coletiva da região, perpetuando um aviso de que a Terra pode despertar a qualquer momento. A geologia da região do Vale do Mississippi guarda uma armadilha invisível que transforma tremores em catástrofes ainda maiores. O solo é composto por camadas profundas de areia e lama úmida, acumuladas ao longo de milênios por antigos rios e mares que moldaram a paisagem. Durante um terremoto, essa composição solta e saturada de água perde sua coesão, fazendo o chão se comportar como um líquido. Esse fenômeno, chamado liquefação, é uma das maiores ameaças para cidades construídas sobre terrenos instáveis, pois anula qualquer sensação de firmeza que o solo aparenta oferecer em tempos de calmaria. Nos terremotos de 1811 e 1812, esse efeito foi amplamente observado. Estruturas simples desabaram sem esforço, enquanto áreas inteiras afundaram vários metros em questão de minutos. Para os sobreviventes, a experiência foi aterrorizante. Casas deslizavam para dentro do chão como se fossem brinquedos, enquanto árvores permaneciam de pé apenas para tombar lentamente em direção às novas crateras formadas. O solo literalmente engolia partes do território, alterando a paisagem para sempre. Os riscos da liquefação não ficaram restritos ao passado. Estudos modernos apontam que o subsolo da região de New Madrid é altamente propenso a amplificar ondas sísmicas. Isso significa que até mesmo terremotos de magnitude moderada poderiam causar desabamentos em larga escala. Infraestruturas essenciais, como tubulações, estradas e linhas de energia, estariam particularmente vulneráveis, já que a movimentação subterrânea pode expulsar ou esmagar tudo o que estiver enterrado. A combinação entre vulnerabilidade estrutural e um solo instável torna o cenário ainda mais alarmante. Fenômenos semelhantes foram registrados em outras partes do mundo, reforçando a gravidade desse risco. No terremoto de Christchurch, em 2011, na Nova Zelândia, áreas inteiras da cidade foram destruídas pela liquefação, mesmo com a magnitude relativamente baixa do evento. As perdas chegaram a bilhões de dólares, demonstrando que, em regiões urbanizadas, os impactos podem ser desproporcionais à força do tremor. Essa comparação mostra como New Madrid, com um solo ainda mais suscetível, poderia enfrentar consequências devastadoras em um novo grande terremoto. O perigo da liquefação vai além da destruição imediata, ele impede a recuperação rápida após um desastre. Mesmo estruturas que resistam ao tremor inicial podem se tornar inabitáveis se o solo ceder sob seus alicerces. É como construir castelos em areia molhada, à mercê de forças invisíveis que aguardam apenas a próxima onda sísmica para se manifestar. Esse risco silencioso torna a zona sísmica de New Madrid um dos pontos mais preocupantes do mundo, e os especialistas reforçam que não é uma questão de acaso, mas de tempo até que o solo volte a se mover como um mar escondido sob os pés. A análise desse fenômeno também é um lembrete de que nem sempre é o tremor em si que causa a maior tragédia. Muitas vezes, é a forma como o solo responde, ampliando e distorcendo as ondas sísmicas, que transforma um evento geológico em um desastre humano. Com o crescimento populacional e urbano no Vale do Mississippi, o risco é maior hoje do que em qualquer época anterior. Preparar-se para a liquefação é, portanto, preparar-se para o inevitável despertar de uma força que a Terra esconde em suas camadas mais profundas. Durante os terremotos de 1811 e 1812, testemunhas relataram fenômenos que pareciam saídos de um pesadelo. Colunas de areia e lama eram lançadas do solo, acompanhadas por um estrondo abafado. Essas chamadas erupções de areia eram resultado direto da liquefação.
quando a pressão subterrânea expelia material para a superfície em jatos repentinos. Para os habitantes da época, o chão parecia cuspir fumaça e fogo, confundindo ainda mais o terror do momento. Hoje, esses registros são valiosos indícios para os sismólogos compreenderem a intensidade e os efeitos locais dos tremores. Os depósitos deixados por essas explosões permanecem visíveis até hoje em várias áreas do Vale do Mississippi. São camadas circulares de areia clara, chamadas sand blows, que contrastam com o solo escuro ao redor. Esses sinais geológicos funcionam como cicatrizes permanentes, permitindo que cientistas modernos identifiquem a extensão e a força dos antigos terremotos. A análise desses depósitos revelou que a zona sísmica de New Madrid não produziu apenas mas uma sequência de eventos catastróficos, todos concentrados em um curto intervalo de tempo. Essas evidências desafiam a memória coletiva da população local, que muitas vezes subestima os riscos. Ao contrário de falhas ativas visíveis, como a de San Andreas na Califórnia, a ameaça em New Madrid está enterrada e silenciosa. Somente os olhos atentos da ciência conseguem ler as mensagens deixadas nas camadas de areia. Cada explosão registrada no passado serve como aviso de que a região ainda guarda energia acumulada, pronta para se manifestar novamente. É um lembrete de que o silêncio atual não significa segurança, mas apenas um período de espera. Comparações internacionais reforçam essa visão. Fenômenos semelhantes foram observados após o terremoto de Niigata, no Japão, em 1964, quando o solo expeliu jatos de areia que afundaram bairros inteiros. O paralelo entre o Japão, altamente sísmico, e o interior dos Estados Unidos mostra que, mesmo em regiões menos lembradas, os riscos podem ser equivalentes. A diferença é que, em lugares como o Japão, medidas de mitigação são tomadas, enquanto em New Madrid muitos ainda ignoram o perigo. Essas explosões não são apenas marcas do passado, mas sinais ativos que ajudam a projetar o futuro. Se novos tremores ocorrerem, é provável que explosões de areia voltem a surgir, comprometendo estradas, tubulações e comunidades inteiras. Cada registro histórico e geológico aponta para um padrão. Quando o solo fala com violência, e as explosões de areia são uma das vozes mais claras desse aviso ancestral. A questão que resta não é se veremos esse fenômeno novamente, mas quando. O interior dos Estados Unidos guarda uma particularidade geológica que torna o perigo de New Madrid ainda mais inquietante. A crosta terrestre no leste do país é muito mais antiga, rígida e consolidada do que no oeste. Isso significa que as ondas sísmicas percorrem distâncias muito maiores sem perder força, espalhando destruição por centenas de quilômetros. Em comparação, um terremoto de magnitude semelhante no oeste dos Estados Unidos, como na Califórnia, causa danos graves em uma área restrita, enquanto no leste, o mesmo tremor se espalha por uma região até 20 vezes maior. Esse comportamento peculiar da crosta faz com que cidades distantes como Chicago, Atlanta e até Nova York possam sentir tremores originados na zona sísmica de New Madrid. Em 1811, sinos tocaram sozinhos em igrejas de Boston, a mais de 1.600 quilômetros do epicentro. Essa propagação de energia, amplificada por solos úmidos e macios, representa um desafio enorme para a engenharia civil. Estruturas que jamais foram pensadas para resistir a abalos sísmicos estão, na verdade, expostas a uma ameaça invisível. Além disso, o Vale do Mississippi é formado por depósitos espessos de sedimentos que funcionam como caixas de ressonância natural. Quando as ondas sísmicas chegam, elas não apenas se propagam, mas são amplificadas, aumentando os efeitos destrutivos.
Isso significa que até tremores de magnitude moderada podem causar danos desproporcionais na região. O fenômeno é comparável ao de um tambor. A batida em um ponto reverbera de maneira intensa em toda a superfície. A falta de preparação é outro fator crítico. Diferente da Califórnia, onde códigos de construção, treinamento populacional e políticas de mitigação fazem parte da rotina, o Meio-Oeste praticamente ignora o risco sísmico. Casas de madeira, pontes antigas e oleodutos cruzam o terreno sem nenhum reforço específico contra terremotos. Se um evento de grande magnitude ocorrer, o cenário pode ser de colapso generalizado da infraestrutura, deixando milhões em situação de emergência. Esse conjunto de características transforma a zona sísmica de New Madrid em uma ameaça subestimada. A ciência mostra que o perigo não está apenas no passado, mas ativo e presente, esperando o momento de se manifestar. A vulnerabilidade do Meio-Oeste não é apenas geológica, mas também social e política. Um risco esquecido, em uma região despreparada, pode rapidamente se tornar uma catástrofe nacional. O que resta saber é se a sociedade vai ouvir os sinais antes que seja tarde demais. A zona sísmica de New Madrid não é apenas um detalhe geológico esquecido em meio ao coração dos Estados Unidos. Ela representa um lembrete de que a Terra carrega forças ocultas capazes de mudar o rumo da história em questão de segundos. O que aconteceu em 1811 e 1812 não foi um acaso isolado, mas parte de um ciclo que pode se repetir a qualquer momento. A ciência já demonstrou que a questão não é se haverá outro grande terremoto, mas quando ele ocorrerá. O perigo se amplifica pelo despreparo da sociedade. Infraestruturas frágeis, populações desprevenidas e a falta de políticas de prevenção transformam o cenário em uma bomba relógio. Diferente de regiões acostumadas aos tremores, como a Califórnia ou o Japão, o Meio-Oeste americano ainda vive sob a ilusão de que sua terra é estável. Essa confiança cega pode custar caro quando as placas ocultas decidirem liberar novamente sua energia. Além do risco físico, existe o impacto psicológico e social. Cidades inteiras podem enfrentar colapsos simultâneos em serviços básicos, comunicação e transporte. Famílias desalojadas, economias paralisadas e um país em choque diante de uma catástrofe prevista, mas ignorada. A memória curta da humanidade, que esqueceu em poucas décadas o terror de New Madrid, é um dos maiores inimigos da preparação. Diante disso, a pergunta não é apenas científica, mas também ética. Vamos esperar o desastre para agir ou podemos aprender com os sinais do passado? A resposta determinará se a próxima grande ruptura será uma tragédia sem precedentes ou um desafio que a humanidade enfrentará com resiliência. O silêncio da Terra é apenas aparente. Embaixo dele, forças titânicas aguardam para reescrever a história.